Nós faremos a leitura de Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. A palavra do nosso Deus nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça ricamente nesta noite. Amados irmãos, o ser humano tem a tendência de guardar coisas, e muitas vezes nós guardamos coisas que precisam ser descartadas na nossa vida. Um exemplo claro disso: quando você está dando aquela faxina em casa, você junta os filhos, as pessoas que moram ali na sua casa e começa a arrumar a garagem, limpar o depósito, também conhecido como quartinho da bagunça, ou você está se mudando para um novo local e você para, você olha e você diz: o que eu vou fazer com esse monte de coisa inútil, papelada, às vezes um monte de pote que você vai juntando, durante a sua vida, e os homens é material de construção que toda vez que vai numa venda em Iporá ou Barra do Garças vai juntando e aquilo vai acumulando, de maneira que aquelas coisas muitas vezes não se aproveitam de nada. Na verdade, elas atrapalham, porque a gente tem que arrumar um lugar para guardá-las de forma organizada, ou nós precisamos então dar fim nelas. É interessante que existe até mesmo uma doença para as pessoas que não têm controle quanto àquilo que guardam, na sua casa e assim por diante, os famosos acumuladores compulsivos. São pessoas que olham qualquer coisa na rua, e vão guardando, e muitas vezes elas guardam até mesmo dentro de suas casas lixo, coisas inúteis, fúteis, totalmente descartáveis. E se eu te disser que muitas vezes nós fazemos exatamente isso com o nosso coração? Muitas vezes nos apropriamos daquilo que é do mundo, que Deus desaprova, que Deus abomina. Muitas vezes fazemos isso em nosso coração quando nos apegamos a alguns tipos de pecados específicos, onde Deus abomina de forma precisa e completa, onde Ele revela os seus mandamentos na sua palavra. E é por isso que nós levantamos várias perguntas. Por que há tantas brigas nas famílias de uma forma geral? Por que uma pessoa é morta por um simples celular que é roubado, A pessoa demorou um pouco, o assaltante vai lá e assassina essa pessoa. Por que numa questão de buzinada no trânsito, alguém sai do carro com um pedaço de ferro e fere aquele que fora criado à imagem e semelhança de Deus? Por que um filho bate nos seus próprios pais que o criaram, que zelaram, que manteram tudo aquilo que era necessário para que ele se desenvolvesse? Porque nós, seres humanos, desejamos aquilo que é do outro, e não nos contentamos com aquilo que Deus nos dá graciosamente. Pense agora em você. Por que muitas vezes você não quer buscar a Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta a sua vida e que te dá grande e maravilhosa oportunidade de se render a Cristo Jesus? Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos responde dizendo: porque toda intenção do coração do homem é mal. O nosso coração é mal. E nós estamos inclinados a fazer aquilo que desagrada ao nosso Deus, porque nós nascemos em pecado, distantes do Senhor, ansiosos para nos afastar de Deus e não buscar a Deus, e odiar a Deus e dizer não a Deus.
Cristo Jesus, certa feita, estava reunido com os seus discípulos, e ele é questionado pelos estudiosos da época, lá em Marcos capítulo 7, porque Jesus comia com as mãos por lavar. Ou seja, ele não seguia toda aquela tradição inventada por pecadores, onde você tinha que se banhar e lavar da forma mais minuciosa possível um talher e os pratos e coisas assim por diante. E Jesus fala: olha, não é o que entra para dentro do homem que o contamina, ou seja, aquilo que o homem come, mas é aquilo que sai de dentro do coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios, a impureza, a idolatria, a prostituição, o homicídio e assim por diante. É de dentro do coração. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo apresenta. E isso é muito interessante para o contexto da passagem que lemos nesta noite. O sábio aqui escreve para homens, o sexo masculino, da nobreza, ou seja, pessoas que possuem um certo privilégio de vida, no sentido de profissão e de riquezas, e homens da nobreza que são jovens. Então, jovem, no fulgor da sua, às vezes, beleza física e da energia, muitas vezes, utilizando-se da nobreza, se inclinaria automaticamente ao quê? A viver uma vida distante dos padrões do Senhor. Elas tinham dinheiro, status e oportunidades para quê? Fazer aquilo que Deus não se agrada, por causa de um estilo de vida onde eles tinham privilégios. Então, dentro disso, das facilidades, da classe social, da juventude, do fato de serem homens, o salmista, ele diz algo muito precioso que precisa ser guardado. Eles deveriam, diante das tentações, diante de um aspecto de você tentar buscar uma vida distante de Deus, eles tinham que guardar o seu bem mais precioso, que é o coração. Não os tesouros onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, Mateus 6,19, mas o coração. Compreendendo então que o coração do homem é pecador, que a palavra de Deus nos exorta a sermos muito cuidadosos quanto à forma com que temos conduzido este coração. O tema que pregaremos, pensaremos nesta noite é: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E a primeira pergunta que surge diante do nosso tema é: como guardar o coração? E o texto vai nos mostrar que nós devemos guardar o coração com prioridade. Olha só o que o texto nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Isso é muito importante. Sobre tudo, acima de todas as coisas da sua vida, o que mais devemos zelar é pelo nosso coração. E isso é importante porque na maioria das vezes nós investimos muito tempo, por exemplo, no trabalho. Passamos cerca de 8, 10, 12 horas muitas vezes trabalhando e exercendo a nossa profissão, e ali no tempo que sobra nós organizamos a nossa vida em casa, nós cuidamos dos nossos familiares, nós tentamos encaixar os amigos na nossa agenda, porque nós precisamos dar sequência aos relacionamentos, mas a pergunta que fica é: na nossa jornada, qual é a prioridade que damos ao nosso coração? Coração. Interessante que quando nós olhamos, sobretudo, acima de todas as coisas, guarda o coração. A palavra aqui no hebraico para guardar se refere a montar guarda, deixar em segurança diante do quê? Dos inimigos externos, amados irmãos, protegido e impedido de fazer o quê? Aquilo que desagrada ao nosso Deus. Você deve observar, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump. E é interessante que esses dias eu estava vendo um vídeo dele passando pelas ruas da cidade, e ele sai, né, ali de um carro preto, um carro presidencial, que possui várias camadas de quê? Blindagem. Se você olhar para a porta daquele carro, é dessa grossura, né? Aço maciço, né? A grossura do vidro blindado, né, aguenta até explosões de granada. Por quê? Porque ali há uma pessoa importante, né? Uma pessoa que está à frente de uma nação. Amados irmãos, não pense apenas na sua conta bancária, né? E eu sei que às vezes o trem está apertado, a gente tem que trabalhar, Deus ordena isso na sua palavra, faz parte do que nós chamamos do mandato cultural. Claro, você deve zelar pela sua saúde, uma boa alimentação, bons hábitos que vão influenciar, né, no seu envelhecimento, né, e no estado que você está para cuidar da sua família. Você tem que sim, né, ser o melhor profissional possível, utilizando-se das habilidades que Deus te dá para ser uma pessoa proativa e firme naquilo que você é chamado a fazer. Mas não se esqueça que o seu coração é prioridade na sua trajetória de vida, amado irmão. Nós olhamos para a Escritura, a palavra para coração, Levi, né, não se refere ao órgão humano, né, como muitas vezes nós pensamos, mas ao centro da existência humana, né? Muitas vezes se refere às entranhas, aquilo que é íntimo, né? É a sede dos pensamentos, dos desejos, das palavras, das nossas ações. E aí você às vezes pode falar, olha, mas eu não sou uma pessoa que mata, que rouba, que trafica, né, que age com maldade com o meu vizinho e tenta de alguma forma prejudicar a sua jornada. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do seu coração? Lá em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, e olha o detalhe, e desesperadamente corrupto. E aí continua, quem o conhecerá? Na sequência nós vemos, eu, o Senhor, sondo o coração. Então você não é uma pessoa tão boa quanto acha que é. A Escritura diz que nós temos esse desespero a fazer aquilo que desagrada ao nosso Deus, que desonra o nome do Senhor neste mundo. E por isso, nós precisamos olhar para a Escritura com essa lente de que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus, para que debaixo da graça de Deus o nosso coração seja pastoreado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em João 14:6 diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, como é que eu tenho o meu coração agora recondicionado a fazer aquilo que agrada a Deus? Como é que eu posso colocar vigias em meu coração? Olhando para Cristo. Lá em Jeremias 31 diz que haveria o dia em que Deus tiraria aquele coração de pedra, aquele coração inclinado a fazer aquilo que desagrada a Deus, e colocaria um coração de carne. Então, quando o Evangelho é pregado, quando o Espírito Santo opera em nosso coração, esse coração duro é quebrantado. Esse coração difícil, ranzinza, complicado, é amolecido. E passa agora a se inclinar para as coisas que são de quem? De Deus, do Senhor. O homem tem livre acesso ao Pai através de Cristo, e agora ele vive com base no Evangelho. E então, para guardar o seu coração, ele vai se debruçar no Evangelho, ele vai meditar na palavra de Deus, e a ideia de meditar é de ruminar como a vaca faz, e mastiga, e se apropria das bênçãos de Deus, e o Espírito Santo agora o conduz a uma vida de proximidade com o Senhor,
e assim ele se aproxima de Deus e tem ali a guarda do seu coração. Quanto tempo você tem gastado em vida de oração? Estou falando só, você pode orar lavando sua louça, viajando, tomando seu banho, a gente tem que orar em todo tempo, mas daquela forma intencional, onde você se debruça diante do Senhor e fala: Deus, está aqui a minha vida, livra-me dos pecados de moralidade, livra-me dos pecados de rebeldia contra Ti, livra-me desse sono da alma no Teu reino, livra-me de ser um mau exemplo como homem no lar, como pai, como esposa, como funcionário onde o Senhor me coloca. Como é que tem sido isso na sua vida? Meditação na palavra, oração intensa e verdadeira diante do Senhor. Quando você peca, você se achega diante de Deus naquela autoanálise e diz: Senhor, eu pequei, Senhor, eu tenho pecado e falhado contra Ti, e realmente, ó Deus, eu não tenho encontrado forças para vencer, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo de número 10. E como já apresentado aqui, quando Davi diz: cria em mim, ó Deus, ele está se referindo ao verbo bará. O mesmo Deus que fez as coisas do nada e trouxe à existência, é o Deus que pode dar um novo coração. Então, é isso que você tem feito: orado de forma intensa, meditado na Escritura, se entregado ao Senhor com profundidade, para que assim as guardas do coração sejam colocadas, porque senão você está afadado a fazer aquilo que desagrada a Deus. Lembra, o seu coração é enganoso, o seu coração e o meu coração é desesperadamente corrupto, nós não amamos a Deus, e se a nossa vida devocional não for uma vida devocional intensa, se eu não amar a Deus em primeiro lugar, se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, o meu coração penderá a fazer aquilo que desagrada ao meu Senhor. Sobretudo, que se deve guarda o coração. Guarda o teu coração. Como guardar o coração? Com prioridade. Não deixe, amado irmão, o pecado na sua vida como se fosse uma coisa comum. Não deixe, amado irmão, estar sempre disperso na vida com o Senhor, no trabalho do reino, na santificação do seu lar, porque tudo isso são brechas colocadas para quê? Para que o seu coração, que já é difícil, que milita contra o Espírito Santo de Deus, carnal, um coração carnal, se volte para aquilo que é do mundo, para aquilo que é de Satanás e desagrada ao nosso Deus. Guarda o teu coração. Em primeiro lugar, nós vimos como guardar o coração, de forma prioritária. Não deixa de guardar o coração. Mas em segundo lugar, guarda o teu coração, e nós encontramos por que guardar o coração, ou seja, a razão de guardarmos o nosso coração. E o texto nos diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, veja um detalhe, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. Um coração pode até continuar batendo, mas a pessoa por dentro está morta de outras maneiras. Quando este coração não está inclinado para aquilo que é vida, que vem do próprio Deus. Então, quando você olha para um jovem na criminalidade, muitas vezes se cria aquele espantalho. O meio formou este jovem. Este jovem, ele age assim porque tudo ao seu redor o influencia. Não é no sentido de que ele, por exemplo, é um político e roubou e agora é corrupto, não.
ele é corrupto por dentro e por isso ele roubou. É isso que acontece. Do coração procedem as fontes da vida, aquilo que agrada a Deus, aquilo que traz benefícios para o reino, aquela palavra que edifica, aquela palavra que traz paz, aquela palavra que traz confiança, aquele homem e mulher que serve porque está debaixo da graça de Cristo e o seu coração é transformado, aquela mulher sábia que edifica o marido não crente, aquele jovem que se esforça para manter-se santo até o dia de casar-se. Do coração procede as fontes da vida. E por isso, o sábio diz para esses homens, jovens, da nobreza, terem cuidado com o coração. É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é aquele que pega o nosso coração, que não vale nada, né? Que está ali quase falhando, ou se não morto, e faz o quê? Um transplante. Lá em Ezequiel 11, 19 e 20, a palavra de Deus nos diz: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Olha só o detalhe: para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11, 19 e 20. Então é por isso que externalidade, aquilo que é externo, a vã religiosidade não diz nada. Quando Samuel foi ter com Davi, lá no primeiro livro de Samuel, nós vemos que na escolha do rei ele viu os primeiros filhos de Davi, e Samuel falou: não é esse? Deus fala: não, é este não, porque Samuel estava olhando apenas com um olhar físico. Deus diz o seguinte a Samuel: o homem vê apenas o exterior, Deus vê o coração. Então, amado irmão, o nosso coração, ele pode ser um coração produtivo, um coração que edifica, um coração que, por ser transformado por Cristo, né, traz benefícios àqueles que estão ao nosso redor, mas o nosso coração pode ser como um esgoto aberto. Porque muitas vezes nós mentimos, nós falamos palavras duras, nós fazemos coisas que não devemos, olhamos o que não devemos, porque muitas vezes, né, e pecado não é só fazer o erro, mas é deixar de fazer o bem, porque o coração, ele está o quê? Longe, ele está longe das águas vivas, que são o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, em sua obra na vida do pecador, Deus é aquele que realiza esse transplante de coração, tira o coração antigo, coloca um novo, nós aprendemos a guardar esse coração, e agora na força do Espírito Santo, na capacidade que vem do Evangelho, nós somos edificados, e numa vida de oração agora desse coração, procede aquilo que é bom, aquilo que glorifica o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Como ter esse coração novo? Para aqueles que não conhecem a Deus, é necessário se entregar a quem? Cristo Jesus. Reconhecer: olha, eu sou pecador, eu estou debaixo da ira de Deus, mas Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, que se fez homem, que obedeceu à lei, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, e agora, crendo nele pela fé, eu posso ter perdão dos pecados, salvação, vida eterna e um tempo eterno na presença de Cristo, o meu único e suficiente Salvador. Pastor, eu já sou crente, mas eu tenho pecados que eu tenho labutado durante toda a minha vida. O que eu devo fazer? Creia que é Cristo Jesus
que é o Espírito Santo que há de trabalhar no seu coração, endurecido pelo pecado, e vai te tirar desse estado de desânimo espiritual, e de coisas que desagradam a Deus. Não é algo que vem de você, é algo que vem do alto, e confiado nessa verdade, então você pode ser santificado. Nós somos salvos de uma forma objetiva, temos um novo coração, mas esse coração com o tempo, no processo de santificação, precisa ir se assemelhando a quem? Ao coração de Cristo, o nosso Mestre, para que assim façamos aquilo que é do agrado do nosso Deus. Cristo, Jesus, é aquele que reata o nosso coração com o Pai, nosso relacionamento com Deus Pai. E é por isso que ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como ser puro de coração? Alguém nascido em pecado, alguém que fez tantas coisas difíceis, conforme Mateus 5,8, crendo em Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Lá em Provérbios 28,14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Minha vida sem Deus pode seguir, eu vou produzir coisa boa? Não vai, porque tudo que nós fazemos que não provém de fé é pecado, desagrada a Deus. Às vezes é para o egoísmo, é para ser visto pelas pessoas, é para ter a glória humana, e Deus diz: eu não me agrado. E por isso então nós precisamos ter um coração puro, crendo em Cristo o nosso Senhor. A palavra de Deus em Jeremias 27,13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Saia da superficialidade na vida cristã, busque a Deus com toda a sua intensidade, tira o celular de lado, vai orar com atenção, fala: amor, agora é o meu momento com Deus, a minha prioridade, o nosso momento do culto doméstico é mais tarde, eu vou ler a Bíblia e agora é o meu momento que eu vou parar, deixa a louça, deixa a casa, deixa as atividades, eu quero deixar todas as outras vozes para ouvir a voz do meu Deus, para que esse coração seja amadurecido no poder da palavra. É do coração que procedem as fontes da vida. O que você tem assistido? Num filme lá que aparece uma coisa ou outra, que tipo de cristão você é? Você não, né? Eu suporto porque eu sou forte, não tem problema, ok? Vida que segue. Ou você sabe que isso é algo que pode trazer dano e esse filme não serve para mim, eu vou colocar outro porque não está me edificando. Se do coração procede as fontes da vida, como é que eu vou então usufruir daquilo que é esgoto do mundo? Não posso. Quais são as músicas que você escuta no dia a dia? Música é uma coisa muito séria, sabe por quê? Mexe com o sentimento. A música trabalha a questão do ritmo, então a gente muitas vezes está batendo o pezinho. A música trabalha a questão do sentimento, então uma melodia mais melancólica, você vai ficando triste. E a música mexe também com o cérebro, no aspecto de que tem uma harmonia, então está faltando alguma coisa, você já reflete e fala: não está bom não, a nota, alguma coisa aí está errado, é o tom, né? Então, o que você tem escutado para encher o seu coração? Aquilo que agrada a Deus, aquilo que te faz pensar no alto, na glória, naquilo que Cristo há de manifestar, aquilo que te faz ser mais servo no reino. Isso é muito importante, amado irmão. A quem você escuta? Tem muito crente que primeiro deixa Deus em segundo plano, deveria estar escutando primeiro o Senhor, mas pega alguém com uma vida totalmente desestruturada, onde a cosmovisão não está, a forma de enxergar o mundo não está pautada na palavra, e ela vai ouvir aquele tipo de coisa, que ao invés de aproximar do padrão bíblico, faz o quê? Afasta. Nós precisamos ter colegas e amigos.
é aquele amigo que edifica, é aquele amigo que ora, é aquele amigo sábio, é aquele amigo que vai te aproximar de Deus. E quando você estiver errado, falar: o seu coração está te levando para esse caminho, toma cuidado, mas aqui está ok, continua assim. Que bênção você é na minha vida, que bênção você é na igreja. É disso que nós precisamos, de gente que nos auxilia na jornada cristã e vão nos ajudar a ter um coração que agrada ao nosso Deus. Só assim amaremos a Deus de todo o coração, entregando-nos a Cristo, confiando-nos no poder que vem do Senhor, não nosso. A gente não tem capacidade de colocar guarda no coração, e é por isso que nós recorremos à palavra, à oração, à atuação do Espírito Santo. Nós somos fracos, o nosso coração nos engana, mas na força do Senhor a gente pode falar: não, eu quero vencer o pecado, eu quero estar atento às sutilezas do mundo, eu quero amar mais o meu Deus, eu quero santificar o meu lar, eu quero santificar a minha vida. Dá-me, ó Deus, um coração novo, e com certeza Deus, em sua infinita graça, há de nos dar aquilo que agrada a Ele. E há muitas pessoas que sem Cristo dizem: olha, eu estou bem, porque tudo aquilo que eu faço agrada o meu coração. Tudo isso é passageiro. E o coração, ele pode se saciar dos prazeres transitórios do pecado, mas isso só traz o quê? Condenação lá na frente, distanciamento da presença bondosa do Senhor, ira naquele último dia, ao invés de salvação, ao invés de graça, ao invés de paz, ao invés de regozijo eterno na presença do Senhor. Então é por isso que precisamos estar com Cristo, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Abaixe sua cabeça nesse instante. Coloque sua vida diante do Senhor.